Louvado seja o nome do Senhor. Como já foi mencionado aqui, o pastor Elias não está se sentindo muito bem, né? Está um pouco de febre, está desconfiado que o mosquitinho pegou ele, mas já está repreendido em nome de Jesus, né? Nós vamos estar repreendendo isso aí, Deus vai dar vitória para a glória de Deus. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Glória ao nome do Senhor. Mateus 16 e 18. Terça-feira nós falamos um pouquinho sobre isso lá na congregação do Alvorada, né? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre as características de um verdadeiro cristianismo. Em Mateus 16 e 18, quantos encontraram? Digam amém. Glória a Deus. Diz o seguinte a palavra de Deus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando ao glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, o Senhor Jesus falando sobre a edificação de uma igreja. Ele diz, olha, sobre essa pedra eu vou edificar. Sobre essa pedra eu vou construir uma igreja poderosa. Eu vou construir uma igreja que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa igreja que Jesus constituiu. Os irmãos conhecem aqui o contexto da leitura que nós lemos. Aqui a Bíblia diz que Jesus estava caminhando com os seus discípulos ali por Cesareia de Filipos. E Jesus agora interroga os seus discípulos, dizendo, olha, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas dizem? Quem que eles estão dizendo que eu sou? Isso aqui, irmãos, nos traz também a nós, como crente, como cristão, como seguidores de Jesus Cristo, de vez em quando é bom a gente parar e perguntar, o que as pessoas estão dizendo de mim? Quem que as pessoas estão dizendo que eu sou como crente? Aí Jesus fala, quem que o povo está dizendo que eu sou? Aí os discípulos dizem, olha, o pessoal está meio confuso. Uns estão dizendo que o Senhor é um profeta, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista. Mas Jesus agora se dirige ao grupo seleto, aos seus discípulos, aqueles que estão próximo dele, diz, e vocês? Aleluia. E vocês que estão comigo, vocês que estão me seguindo, quem que vocês acham que eu sou? Aleluia. Isso aqui nos traz também, irmãos, uma lição importante. Que o povo lá fora, eles podem não conhecer Jesus. Eles podem confundir Jesus com um profeta, como muitos dizem aí, que Jesus ele é um profeta, como Maomé, como Buda e como outros. Mas e você que está sentado aqui nesses bancos? Você que confessa a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, quem que Ele é para você? Aí Jesus dirige aos seus discípulos, e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? E a Bíblia diz que Pedro agora se diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E Jesus agora dirige a Pedro dizendo, olha, mais do que feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne e o sangue, não foi a sua própria sabedoria, não foi a sua própria mente que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu é que fez com que você entendesse isso, aleluia, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Isso mostra, irmãos, que para a gente ter um conhecimento real do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos também ter comunhão com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que revela a verdadeira identidade de Cristo. Aleluia! A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Então agora Pedro diz, olha, tu és o Filho do Deus vivo.
E a Bíblia diz agora que Jesus se dirige agora a Pedro, dizendo: olha, e você, Pedro? Eu também vou dizer a você que tu és Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está um ponto que a gente precisa entender também, onde muitas pessoas confundem. Quando Jesus se dirige a Pedro dizendo: olha, também te digo que você é Pedro, que você é Petros, que você é Cefas. Petros significa, irmãos, pedra, mas uma pedra pequena. Significa fragmento de pedra. Então, Jesus está dizendo: você é uma pedrinha. Mas sobre esta Petra, agora ele muda a palavra. Ele diz: sobre esta Petra, que significa rocha. Ele dizendo: olha, você é Pedro, mas sobre essa rocha, que é essa verdade que Pedro acaba de revelar, que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele diz: olha, sobre essa verdade, eu edificarei a minha igreja, sobre o verdadeiro Cristo. A Bíblia diz que ele é a verdadeira pedra da esquina, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas é sobre ela que a igreja do Senhor seria edificada. Aleluia! Por que a igreja, irmãos, ela é uma igreja vitoriosa? Porque não está edificada sobre homem, não está edificada sobre uma pessoa, mas está edificada sobre aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus, aleluia! Então, aqui, nós vemos aqui o início da fundação da igreja, a profetização, Jesus profetizando o início, o nascimento da igreja, ele dizendo: olha, eu vou edificar uma igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Mas, o que significa igreja, irmãos? A palavra igreja é um termo grego, vem do grego eclésia, que significa um grupo de pessoas que foram chamados para fora. Significa uma assembleia de povos. Então, chamados para fora da onde? Nós fomos chamados para fora do mundo, para fora do pecado, para formarmos agora essa igreja triunfante, que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Essa igreja triunfante e vencedora, que está edificada sobre a rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, como os irmãos sabem, tudo que é real, existe também o falso. Conforme os irmãos sabem, hoje existe, por exemplo, nas peças de carro, né? Existe a peça original e existe também a paralela. Então, da mesma forma, existe também, os irmãos não vão escandalizar, não. Existe a igreja original e existe também a igreja paralela. Qual que é a igreja paralela, irmãos? A igreja original é aquela igreja que vai subir no dia do arrebatamento. Porque a Bíblia diz que a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Então, existem duas igrejas. Uma igreja vai ser tirada de dentro da outra. Alguém pode dizer: mas não é possível. É possível sim, porque nós vamos observar aqui que existem algumas características que definem o verdadeiro cristianismo, define a verdadeira igreja da falsa igreja, o verdadeiro cristianismo do falso cristianismo. A Bíblia diz, Jesus dizendo: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Jesus dizendo: olha, naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome eu falei língua estranha. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Vocês falavam no meu nome, profetizavam, pregavam nas ruas, mas eu não vi o nome de vocês escrito aqui no meu livro. Aleluia. A verdadeira igreja é aquela que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas para que tenhamos, irmãos, esse nome escrito no livro da vida,
nós precisamos observar aqui algumas características que identificam a verdadeira igreja, a igreja que vai subir no dia do arrebatamento. A primeira característica que eu quero frisar aqui com os irmãos são inúmeras, nós não vamos falar todas, vamos falar algumas. A primeira característica é a regeneração, é o novo nascimento. São João capítulo 3, versículo 5, os irmãos conhecem aquela passagem do Nicodemos, né? A Bíblia diz que Nicodemos vai ter de noite com Jesus, e diz para Jesus: Senhor, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos agora diz: Senhor, como que pode ser isso? Um homem sendo velho, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus agora diz: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, mas eu outra vez te digo que é necessário que você nasça de novo, porque aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma, entrará no reino de Deus. Aleluia. Então, irmãos, a regeneração, o novo nascimento, é uma condição para que nós possamos entrar no reino de Deus. E Nicodemos agora fala: Senhor, mas como é que é esse negócio? E Jesus fala: olha, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Você ensina as pessoas e não sabe disso? Que o homem tem que nascer de novo, irmãos. Aleluia. Para nós entrarmos no reino de Deus, é necessário essa regeneração. Então, alguém pode dizer: pastor, mas me explica, como que é essa regeneração? Como que é esse novo nascimento? A Bíblia está dizendo, irmão, de um nascimento espiritual. Quando Jesus fala: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando que a gente nasce espiritualmente? É quando nós nos convertemos dos nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós e faz de nós uma nova criatura. Mas muitas pessoas querem entrar no reino de Deus, mas não querem regenerar, não querem ser uma nova criatura. O que eu acho interessante aqui nesse versículo também, no versículo de número 7, de São João, aliás, versículo de número 3, né, onde que Jesus fala: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se a pessoa não pode nem ver, como que ela vai entrar? Então a regeneração ela é tão necessária, tão importante, que se a pessoa não se tornar uma nova criatura, irmãos, ele não pode ver o reino de Deus. Agora, se ele não pode ver, muito menos entrar. A palavra reino significa domínio, significa governo. Para Deus dominar sobre a tua vida, para Deus governar sobre a tua vida, para você fazer parte do reino eterno do Senhor, é necessário que nós nasçamos de novo. É necessário que sejamos novas criaturas. Os irmãos conhece aquela passagem quando Jesus, algumas crianças ali são levadas até a Jesus, e os seus discípulos começaram a dizer: não, leva essas crianças para lá, que elas estão perturbando aqui. Aí Jesus agora vai lá e pega uma criancinha daquela, e diz: olha, se aquele que não se tornar como uma dessas crianças, não poderão entrar no reino de Deus, porque das tais já é o reino de Deus. O que significa se tornar como uma criança? Aqui ele está falando da regeneração. Aqui ele está falando do novo nascimento. Está falando, irmãos, porque criança não tem maldade no coração. Uma criança, às vezes você dando com ela agora, ela fica triste, ela chora. Mas daqui 2 minutos, você chama ela: vem cá, dá um abraço no papai. Ela vem correndo, vem sorrindo, né? Agora, se fosse uma pessoa adulta, será que vinha? Não vinha. Então, Jesus dizia: olha, aquele que não nascer de novo, aquele que não se tornar como uma criança, não vai entrar no reino de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém.
Glória a Deus. Então, irmão, não adianta nós sermos crentes apenas para fazer parte de uma sociedade aqui na terra. Nós temos que ser crente para fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Aleluia. E uma das características é o novo nascimento, é ser uma nova criatura. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que brigava, não briga mais, porque agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Segunda característica de um verdadeiro cristianismo, irmãos, é o crescimento espiritual. Crescimento. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós não podemos, irmãos, ficar aquele crente anão, aquele crente nanico, que ele vem para a igreja, converte, mas não faz mais nada. É só vir no culto, vai embora e tal, e não desenvolve mais nada. A Bíblia diz que a gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver na graça e também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã acabou de frisar aqui acerca da escola dominical. Uma das maneiras de nós crescermos no conhecimento, irmãos, é através da escola bíblica dominical. Porque tem muitas pessoas que são gigantes na graça. Pessoa ora, jejua, consagra. Mas a hora que você pergunta a ele alguma coisa acerca da pessoa de Jesus Cristo, ele não sabe dizer, não sabe responder. Às vezes tem pessoa que você pergunta, por que você está na igreja? Fala, eu estou na igreja porque a minha mãe é da igreja, meu pai é da igreja, né, o pastor lá é uma benção. Aí eu estou lá também. Mas a Bíblia diz que nós precisamos saber, entender e saber explicar a razão da nossa fé para aqueles que nos questionam. Então, irmãos, o crescimento espiritual. O apóstolo Paulo fala lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. Quando eu era menino, eu andava como menino, falava como menino, discorria como menino, mas quando eu cresci, eu deixei de lado as coisas de menino. Eu deixei as meninices para trás. Oh, aleluia! Então, assim também, irmãos, é na nossa vida cristã. Às vezes, quando a gente vem para a igreja, a gente não sabe nada. Eu lembro quando eu me converti, né, ali em Capetinga, no ano de 93, tudo para mim, na igreja, era novidade, porque a gente não veio de um outro ambiente, de um outro universo, né? E, embora eu já tivesse lido a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, quando eu vim para a igreja, eu já tinha lido a tradução do Novo Mundo de Gênesis, Apocalipse, só que não tinha compreendido nada, né? Mas, o que é que acontece? Na medida que o tempo foi passando, a gente foi envolvendo, foi aprendendo, e com 6 meses na igreja, o pastor Edivar já estava me levando para a reunião de obreiro lá em Franca, né? E com 7 meses, eu batizei, com 6 meses, né, eu passei pelas águas, com 7 meses, eu já estava lecionando na escola bíblica dominical, né? E Deus foi agindo, foi trabalhando em nossas vidas, e a gente vai desenvolvendo. Então é preciso, irmãos, que haja crescimento na vida espiritual. Nós não podemos ficar estagnados. Tem trabalho para todo mundo na igreja. Aleluia! Tem função para todo mundo, mas nós precisamos nos dispor, nós precisamos desenvolver, precisamos crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica, irmãos, para nós abreviarmos aqui, é vida radiante. O que significa isso? Vamos ver rapidamente aqui, São Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Mateus 5,17, olha o que diz a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Não cuidei, perdão, irmãos, 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos aqueles que estão na casa. Aleluia! Vocês são a luz do mundo. Os irmãos observam aqui Jesus no Sermão do Monte. Esse texto aqui faz parte do Sermão da Montanha, um dos principais sermões da Bíblia Sagrada, onde a Bíblia diz que Jesus reúne em sua volta os seus discípulos e começa a ensinar a eles o que é ser um súdito do reino de Deus. E agora Jesus diz, primeiro ele diz, vocês são o sal da terra. Se o sal se tornar sem gosto, com que se há de salgar? Então, a quem que Jesus estava se dirigindo, irmão? Estava dirigindo aos seus discípulos, aos seus seguidores. Agora eu quero saber se tem algum seguidor de Jesus aqui. Tem? Se tiver, diga amém. Glória a Deus. Se tiver discípulo de Jesus aqui, diz glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos aqui, irmãos, somos seguidores de Jesus. Então essa palavra é para nós. Aí Jesus fala o seguinte, vocês são o sal da terra. Para que serve o sal? Outro dia eu perguntei para que serve o sal, e a irmã Laine falou, serve para salgar. Mas, está certo ou está errado? Hã? Serve para salgar? Serve para salgar também. Mas é brincadeira. O sal, ele serve para temperar, irmãos. Né? Porque uma comida salgada é boa. Hã? Deus me livre. Prefiro uma coisa sem sal do que salgada. Mas Jesus diz, vocês são o sal da terra. Então é para quê? Para salgar a terra ou para temperar? É para temperar. Ele diz, vocês são o sal da terra. Vocês são para dar equilíbrio na terra. O sal, irmãos, para temperar você tem que colocar muito sal? Hã? Não. Para temperar um ambiente não precisa de muito crente, não. Por isso que a igreja, ela é minoria no mundo. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Aleluia, nós estamos aqui para temperar esse ambiente, porque se a igreja não tivesse aqui, irmãos, não existiria mais nada sobre a face da terra. Se Deus ainda está tolerando esse mundo de pecado, é por causa de mim, é por causa de você, que estamos anunciando a palavra da verdade, é porque ainda existe um pouquinho de sal temperando essa sociedade podre. Aleluia. Então Jesus diz, vocês são o sal da terra, vocês estão aí para temperar. Só que tem um detalhe. Se o sal for insípido, se o sal não salgar, se o sal não fizer a sua função, ele não presta para nada. Ele só serve para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. O que ele estava dizendo aqui, irmão? Jesus, quando ele fala em ser pisado pelos homens, Jesus estava fazendo uma referência sobre o uso do sal. Quando, lá no Império Romano, naquela época, o sal era de grande valia. Só que muito sal não tinha gosto, né? Era o sal insípido. Então, aquele sal que não prestava, que não tinha gosto, ele era jogado nas estradas. Era feito pavimentação de estrada com sal. As estradas reais eram pavimentadas com sal para o imperador passar, para os reis passarem. Então, quando vinha a procissão, às vezes quando o rei ia visitar alguma cidade, eles iam lá nas salinas e trazia aquele monte de sal e passava pelas ruas da cidade. E a hora que o rei vinha aquela procissão, ia os seus soldados, as suas comitivas, pisando naquele sal, naquele chão branquinho, né? Aí Jesus fala para os discípulos, está vendo? Se vocês não fizerem diferença, se vocês não temperarem o ambiente que vocês estiverem, vocês só vão prestar para ser pisado pelos homens. E isso é uma realidade, irmãos. Quando o crente não se comporta como um verdadeiro cristão, ele é pisado, ele é massacrado, ele é humilhado. Mas aquele que é verdadeiro cristão, aquele que está debaixo da graça do Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E ele diz, vocês são a luz do mundo. Para que serve a luz, irmãos? Ele dizendo, olha, ninguém acende uma lamparina e põe debaixo de um alqueire.
Ninguém vai lá, pega uma lâmpada dela. Já pensou, irmão, se o pastor Elias mandasse instalar essas lâmpadas tudo debaixo dos bancos? Hã? Ficava bom aqui, né? Ficava clarinho, né? Então, ele dizendo, ninguém acende uma lâmpada e põe debaixo dos bancos, debaixo de um velador, debaixo de um talher. Coloca no velador, coloca no alto, para iluminar todos aqueles que estão em sua volta. Oh, glória a Deus. O que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que o verdadeiro cristianismo, ele não tem como você ser um crente escondido. Não tem como você ser cristão verdadeiro, autêntico, e as pessoas não verem Cristo na tua vida. Porque a Bíblia diz que nós somos o reflexo da glória de Deus. Porque o Espírito Santo está em nós. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu estou lembrando aqui rapidamente de um testemunho que eu vi do pastor Marcos Zucchi. O pastor ele foi missionário lá na Papua Nova Guiné, e ele evangelizou ali uma tribo com mais de 300 nativos, e ele, dali daqueles nativos, depois que ele evangelizou, ganhou a tribo inteira, ele estava ali ministrando, e de repente chegou um nativo de uma outra tribo. E chegou um cacique, né, de uma tribo com um balaio. Ele veio com um balaio cheio de dinheiro deles lá, né? E chegou para o missionário e diz, olha, nós queremos comprar um missionário. Eu vim aqui com esse dinheiro para que você mande um missionário lá para a nossa tribo também. Quanto que tem que pagar? O dinheiro está aqui. Aí o pastor falou, não tem que pagar não. Por que você quer comprar um missionário? Ele falou, olha, é o seguinte, porque depois que você veio para cá, nós estamos olhando no rosto dessas pessoas que estão te acompanhando. E a gente está vendo um brilho diferente nos olhos de cada um deles. E nós queremos esse brilho também nos nossos olhos. Nós queremos esse brilho também na nossa vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, isso é vida radiante. É a presença de Deus na nossa vida. Não adianta nós dizermos que somos cristãos, mas se as pessoas não conseguem ver Cristo na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas como que eles vão ver Cristo em nossa vida, irmãos? Através das nossas ações, através das nossas atitudes. E principalmente Jesus diz o seguinte: nisso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês fizerem o quê? Se vos amardes uns aos outros. O amor é o emblema do cristão. E a gente tem visto tanto ódio no meio da cristandade, tanta maldade, tanta covardia, até mesmo no meio do ministério. Quantas pessoas querendo ver a queda do outro, desejando o fracasso do outro. E isso, irmãos, é a igreja triunfante? Isso é a igreja vencedora? Não. Jesus disse, olha, nisso eles vão conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, se vocês viverem em amor, se vocês viverem em comunhão, aleluia. As pessoas vão saber que vocês são meus discípulos, e quando a trombeta tocar, vocês não serão confundidos. Amém? Deus abençoe essa igreja, louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria, com a permissão do pastor, convidar a igreja